Você já percebeu como muitas vezes a vida parece não se encaixar? É como se você fizesse tudo certo, corresse atrás, lutasse com todas as forças, mas ainda assim algo dentro de você dissesse: não está completo, está faltando alguma coisa. Esse vazio, essa falta de sentido, essa confusão que tantas pessoas carregam, não é falta de conquistas, de dinheiro ou de reconhecimento. É falta de prioridade, é falta de Deus em primeiro lugar. Deus nos criou para sermos guiados por Ele. O ser humano não nasceu para andar sozinho. E toda vez que tentamos caminhar sem Ele, a vida se desorganiza. É como uma orquestra sem maestro. Cada instrumento pode até soar, mas não há harmonia. Assim é a vida sem Deus no centro. Jesus revelou o segredo em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olhe a ordem. Em primeiro lugar. Não é quando sobra tempo, não é quando tudo falha, não é quando bate o desespero. É antes de tudo, no começo, na prioridade. E sabe o que acontece quando você coloca Deus nesse lugar? Aquilo que era confusão começa a se alinhar. Aquilo que era ansiedade se transforma em paz. Aquilo que era medo se transforma em confiança. Aquilo que era vazio se transforma em propósito. E não significa que os problemas desaparecem, mas significa que quando eles chegarem, você não vai enfrentá-los sozinho. Deus estará no controle, guiando cada passo. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Olha que promessa poderosa. Quando você reconhece Deus no início de cada decisão, ele vai endireitar o caminho. Talvez agora você não entenda por que certas coisas estão acontecendo, mas um dia você vai olhar para trás e perceber: Deus estava alinhando tudo em silêncio. Agora, vamos ser sinceros. Quantas vezes nós colocamos outras coisas no lugar que pertence a Deus? Colocamos o trabalho, os sonhos, as pessoas, até mesmo os problemas. Vivemos tão preocupados em resolver a vida que esquecemos de entregar a vida nas mãos de quem pode resolver. E o resultado? Ansiedade, medo, insegurança, fracasso. Porque quando Deus não está em primeiro lugar, nada faz sentido. Mas quando Ele está no centro, até as lutas ganham propósito. Até a dor ensina, até as perdas constroem. Até o deserto se torna caminho de milagres. Colocar Deus em primeiro lugar é como construir uma casa sobre a rocha. As tempestades virão, os ventos vão soprar, mas a casa não vai cair, porque tem alicerce firme. Jesus deixou isso claro. Quem ouve a sua palavra e pratica está seguro. Mas quem ouve e não pratica, constrói sobre a areia. E quando a tempestade chega, tudo desmorona. Agora pense comigo, qual tem sido o seu alicerce? Dinheiro? Pessoas? Emoções? Força própria? Se for qualquer coisa além de Deus, mais cedo ou mais tarde vai desmoronar. Mas se for o Senhor, nada pode abalar. O salmista disse em Salmo 73, 26, a minha carne e o meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Essa é a confiança de quem coloca Deus em primeiro lugar. Mesmo que tudo falhe, mesmo que todos abandonem, mesmo que as circunstâncias mudem, a vida continua firme, porque a base não é aquilo que passa, mas aquele que permanece para sempre. Talvez hoje você esteja cansado de tentar alinhar tudo sozinho. Talvez você tenha buscado respostas em todos os lugares e continua vazio. Hoje Deus te chama para colocar Ele no centro. Não amanhã, não depois, mas agora. Porque o lugar que você dá a Deus define o lugar que a sua vida vai ocupar. Se Ele está em primeiro, tudo se alinha. Se Ele está em último, tudo se perde. E aqui está a boa notícia. Não importa como você começou, sempre é tempo de recomeçar. Deus está pronto para assumir o primeiro lugar se você estiver disposto a entregar. E quando você fizer isso, vai perceber uma mudança radical. O coração vai encontrar descanso. A mente vai se encher de esperança. A vida vai ganhar direção. E a paz que o mundo não pode dar vai invadir o seu ser. Colocar Deus em primeiro lugar não é perder nada,
é ganhar tudo. Tudo o que realmente importa, tudo o que permanece, tudo o que transforma. Se olharmos para a Bíblia, veremos que os maiores homens e mulheres de fé tinham uma característica em comum. Eles colocaram Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Abraão, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas os anos se passavam e nada acontecia. Então, quando finalmente o filho Isaque nasceu, Deus pediu justamente aquilo que era mais precioso para Abraão. Aos olhos humanos era impossível, mas Abraão não hesitou, porque Deus era a prioridade. E no momento em que levantou o cutelo, o Senhor interveio. Abraão passou pela maior prova de fé da sua vida e saiu vitorioso, porque colocou Deus acima até do próprio filho. E o resultado foi extraordinário. Abraão se tornou o pai da fé e até hoje é lembrado como um exemplo de obediência. Daniel, levado cativo para a Babilônia, Daniel poderia ter se adaptado à cultura local e esquecido do seu Deus. Mas não, ele permaneceu fiel, orando 3 vezes ao dia, mesmo quando decretaram que ninguém poderia orar a outro Deus. E por causa disso, foi lançado na cova dos leões. Aos olhos humanos era o fim. Mas Daniel não estava sozinho. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Sabe o que isso nos ensina? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, até o inimigo mais feroz perde o poder contra você. Davi, um jovem pastor de ovelhas que ninguém valorizava. Quando todos tremiam diante de Golias, Davi não olhou para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do seu Deus. Enquanto o exército via derrota, Davi via vitória. E com uma pedra e uma funda, derrotou o gigante e provou que não importa a força humana, mas sim quem está em primeiro lugar no coração. Golias parecia invencível, mas Davi sabia: quem anda com Deus nunca está sozinho. Jesus Cristo, o maior exemplo de todos. No Getsemane, diante da cruz, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus colocou a vontade do Pai acima da sua própria. Ele foi até o fim, suportou a cruz e no terceiro dia ressuscitou. Se ele tivesse desistido, nós não teríamos vida, perdão e salvação. Mas porque ele colocou o Pai em primeiro lugar, hoje podemos ter esperança. Esses exemplos mostram algo poderoso. Quem coloca Deus em primeiro lugar pode enfrentar provas, pode ser lançado em covas, pode encarar gigantes, pode carregar cruzes, mas sempre sairá vitorioso. Agora pense em você. Quais são os gigantes que estão diante da sua vida hoje? Quais são as covas que tentam te engolir? Quais são as provas que parecem impossíveis de suportar? Se você colocar Deus em primeiro lugar, vai descobrir que nada poder te derrubar. Talvez hoje você se sinta no meio de uma batalha que não tem fim. Talvez os problemas na família, na saúde ou nas finanças parecem te sufocar. Talvez você já tentou de tudo e nada funcionou. Mas existe uma chave que muda tudo: entregar o primeiro lugar a Deus. Em João 15:5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que direciona. Ele é a verdade que liberta. Ele é a vida que preenche. E quando você o coloca em primeiro lugar, tudo o que estava fora do lugar começa a se alinhar. As portas certas se abrem, as erradas se fecham, e até os atrasos se transformam em livramentos. Romanos 8:28 confirma isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até o que parece perda, Deus transforma em vitória. Até o que parece atraso, Deus transforma em proteção. Até o que parece fim, Deus transforma em um novo começo. Por isso, eu quero te desafiar hoje. Pare de lutar sozinho. Pare de tentar alinhar a vida com as suas próprias forças. Convide Deus para o primeiro lugar. Comece o dia com Ele. Entregue os seus planos a Ele. Ore antes de tomar decisões. E você vai ver que tudo ao redor começa a fazer sentido. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma perda. É o maior ganho que você pode ter. Você ganha paz em meio ao caos. Você ganha esperança em meio à dor. Você ganha direção em meio à incerteza.
E acima de tudo, você ganha a presença dele todos os dias. Mateus 6,33. Encerra tudo com clareza. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a chave, esse é o segredo. Essa é a resposta que tantas pessoas procuram. Então decida hoje. Dê a Deus o primeiro lugar no seu coração. E a sua vida vai se alinhar de forma perfeita. Não porque tudo será fácil, mas porque você terá o Deus Todo-Poderoso caminhando ao seu lado.